Mais uma segunda-feira chega diante de nós e eu quero saudar a você nesta segunda-feira com a paz do Senhor Jesus e expressar a minha alegria, a minha gratidão a Deus, que apesar dos pesares, das realidades da nossa vida, nós chegamos aqui com o desejo de ouvir algo da palavra de Deus. Paramos a realidade do nosso mundo, do nosso dia a dia, para abrir a Bíblia Sagrada ou ouvir a palavra da Bíblia Sagrada e querendo Deus aprender alguma coisa. E este texto que está diante de nós, é em Lucas capítulo 11, estamos dando sequência à leitura deste capítulo, é um texto desafiante. E eu, em verdade, estou aqui já há muitos minutos, pensando nele, ele de cabeça para cima, para baixo, de todo jeito, porque aquilo que parecia para mim simples tornou-se difícil, mas eu quero compartilhar com você e talvez até você tenha um entendimento que possa estar compartilhando comigo aí no comentário. Vamos lá, capítulo 11 de Lucas e versículo 33, um texto muito curto, até o 36 somente, diz o seguinte: E ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples ou bom, teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplandor. Pois bem, está aí adiante de nós. As palavras-chave deste texto é candeia, ou seja, um luminário, uma lâmpada, seria o caso mais coloquial para a nossa era que vivemos. A segunda realidade é o olho do ser humano, né? Que nós temos o sentido da visão através dele. E a terceira palavra-chave aqui seria o corpo. Entre estas três colocações, Jesus está nos trazendo algum ensinamento e nós vamos tentar encontrar aqui o que podemos aprender dele. Então, a primeira coisa que me traz clareza é aquilo que Jesus colocou diretamente. A candeia do corpo é o olho. Ou seja, o olho do homem, do ser humano, é a iluminação, é a luz, é aquela que é fonte de luz para o corpo. E quando eu leio o versículo seguinte, que fala sobre o corpo ser luminoso ou o corpo ser tenebroso, portanto, o corpo ser luz ou o corpo ser trevas. Então, eu entendo, ou ter trevas, né? Ter luz ou ter trevas, ser luz ou ser trevas, de que a colocação de corpo aqui não está falando do corpo biologicamente físico, mas do ser total humano, portanto, corpo, alma e espírito. Ou seja, os olhos como candeia, como iluminação, ele ilumina o ser total do homem, ele ilumina a essência do homem, que tem essa colocação unida de um corpo, de uma alma, onde está a sua sensibilidade, o seu raciocínio, a sua lógica e de uma realidade espiritual que, quando nós observamos ela à luz da Bíblia, nós entendemos que luzes e trevas é bem característica de designação de uma realidade espiritual, mas pode haver ainda alguém que está em luz, quero entender por este texto, inclusive, de que há uma parte, por exemplo, da alma ou de alguma realidade de dentro de nós possa estar tenebrosa, possa estar sem luz. E ela há uma conexão. Então, a segunda coisa que eu vou aprender aí neste versículo seguinte, o primeiro, revisando aqui, seria de que a candeia do corpo, ou seja, a luminária, a luz, a lâmpada do corpo é o olho. E a segunda dela seria esta relação entre o olho e o corpo. Ora, no versículo 34 ele diz: Sendo, pois, o teu olho bom, todo o seu corpo será luminoso. E a gente pode se perguntar,
O que é um olho bom? Ok? A candeia, a luz do corpo é o olho. E ele diz agora, existe um olho bom e existe um olho mau. Se o olho for bom, todo o corpo, o ser total, vai ser bom. E se o olho for mau, também o corpo será trevas. Então, o que significa um olho bom? Eu pensando aqui, entendi que um olho bom é aquele que vê as coisas boas, as coisas que são de Deus. Falando em trevas e luz e essa coisa, eu lembro logo de santidade, né? Os olhos que procuram o bem, eu me lembro de um Salmo de Davi, 101, que ele diz estas mesmas palavras: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Não porei coisas más diante dos meus olhos. Então, essa reflexão de Davi sobre a realidade do olho sendo essa penetração de luz ou de trevas para o seu ser interior, para a sua pessoa total. Aleluia. Então, o olho bom, ele busca o bem, ele olha para o bem, ele reconhece o bem, ele se atrai com o bem, ele busca as coisas santas, ele quer ver e ele repugna o mal. Ele não tem atração quando ele vê algo que não pertence ao reino de Deus, que não pertence ao bem, que não é santo, ele se retira, ele foge. Posso me lembrar de Timóteo, Paulo dizendo aos Timóteo, foge dos desejos da tua mocidade, que a maioria dos desejos são atiçados por aquilo que nós vemos. E o olho mau? Mas o olho mau é aquele que se conecta com o mal. E eu entendo aqui que o mal está junto, numa mesma realidade com o pecado. E há pecados na carne, há pecados morais, sexuais, mas há pecados de alma, ganância, avareza, né? Então existe uma grandíssima realidade de pecados, e pecado é desobediência à moral, à lei de Deus. E agora esta lei no pacto que vivemos está escrita em nossos corações, não só temos a Bíblia Sagrada, mas temos dentro de nós que somos salvos, o Espírito Santo que nos faz viver esta realidade, este contato, aleluia, espiritual com o Senhor. Por isso quero dizer que quando nós nos contactamos com o mal, nós sentimos esta diferenciação. O Espírito Santo nos faz entender que estamos pecando, que aquilo que nós estamos vendo não é bom, não é de Deus, não é santo, que é algo correlacionado com o pecado. Agora Jesus aqui disse, olha, o teu olho é que é a iluminação, então se você coloca esta realidade pecaminosa, este olho é um olho mau. Ele está buscando, ele está conectando com o mal e ele vai iluminar todo o seu corpo. Portanto, neste segundo versículo que nós lemos, ele disse, se o teu corpo for mau, todo o corpo. Se o teu olho for mau, todo o corpo será tenebroso, será trevas. E aí vem uma palavra imperativa de Jesus. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Aí é um imperativo. Ou seja, tome cuidado. Observe, preste atenção. É o que Jesus está dizendo. Que a luz que em ti há não sejam trevas. Ou seja, há vacilos, há momentos que nós nos expomos e que, então, através dessa luminária, né, está entrando por um olho mau, por algo mau que nós fomos expostos, está entrando algo que escureceu, que entenebreceu uma realidade no nosso interior, a nível de alma, a nível de corpo, né? E até alguma enfermidade que pode tocar ou sentir, vamos dizer, trazer alguma falta de saúde espiritual para nós, por que não dizer assim? Toda esta dimensão. Aleluia. Então, Jesus chama a atenção para que nós tenhamos cuidado, para que o nosso olho seja um olho bom, porque ele diz, se pois o teu corpo agora é luminoso, ou seja, se o olho é bom e a luz entrou, aí ele diz agora, se você olha para o seu corpo, para o seu total e ser total e vê-lo luminoso, não tendo em trevas parte alguma, veja o detalhe,
Não pode, ou Deus não espera, ou não é o ideal para nós encontrarmos em nós. E volto a dizer aqui, o meu entendimento é claro que não está falando só do corpo físico, nem tampouco está falando só da alma, nem tampouco está falando só do espírito, mas do ser total. O nosso espírito já nasceu de novo, já tem comunicação com Deus, o Espírito Santo vive em nós. Mas também somos chamados a atenção por Paulo dizendo, não extingais o Espírito. E nós sabemos que quando nós caminhamos nos frutos da carne, nós estamos como quem acurraçando o Espírito, tirando o lugar e a presença, e o trabalhar e o obrar do Espírito Santo que habita em nós. Então, ele diz, terminando o último versículo 36, se pois o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso. O importante nós vemos é isso. Que não encontremos dentro de nós, na nossa alma, no nosso espírito e no nosso corpo, e na interação destes três, trevas, que muitas vezes, por engano, porque não vigiamos, ou porque estamos nos abrindo irresponsavelmente e colocando diante dos nossos olhos trevas, estes olhos são maus. E é muito interessante entender de que o olho, ele é a luminária, ele ilumina para dentro, trazendo de fora para dentro. Mas também por ele muitas vezes nós percebemos o que está de dentro para fora. Né? O que sai da nossa alma, através a Bíblia diz da boca também, né? Que fala o que o coração está cheio, e muitas vezes até pelos nossos olhos, as expressões, aleluia, nós podemos entender uma realidade também de alma ou espiritual que esteja tenebrosa. Que Deus nos guarde, que não haja trevas em nós. E graças a Deus, porque se houver, nós estamos bem perto, aleluia, daquele que pode nos perdoar, diz o texto, e nos purificar. Isso é muito importante, irmãos, porque é o poder de Deus, do sangue de Jesus, de nos perdoar e purificar, é limpar a mácula que ficou para trás, é restaurar esta parte que tornou-se tenebrosa em luz novamente. Este poder não está em nós. É dia de hoje nós olhar para dentro, observarmos o que os olhos nossos estão vendo, e se houver alguma parte em treva, cairmos na presença do Senhor, aos pés do nosso Salvador, e clamarmos a Ele pelo perdão e pela purificação da nossa vida, para que possamos viver na plenitude do que Jesus desejou para nós, que o corpo luminoso seja todo como quando a candeia alumina com o seu resplendor, ou seja, quando a luz de Deus reflete em nós e vê aquele clarão, aquela beleza, aquela santidade, aquela luz refletida, é isso que Jesus quer ver em nossas vidas. Que Deus abençoe a cada um de nós, tenha misericórdia de nossas vidas, porque seguimos na presença, buscando a graça e a presença e sermos fiéis até o fim. Tenha um feliz dia, uma feliz semana em nome de Jesus. Amém.